Olá, eu sou Bruno Caraza e este é o Boletim Leis e Números. No episódio de hoje eu vou contar para vocês um exemplo na prática de como se dá o jogo político em Brasília. Uma história de como supostos mocinhos e bandidos se articularam num toma lá da cá, visando seu próprio interesse, com prejuízos para as contas públicas e para o bolso de todos nós. Esta é a história da MP 899, das mudanças no CARF e no bônus da Receita Federal. Uma verdadeira lição de ciência política. Como diria um velho seriado infantil, senta que lá vem a história. a história que eu vou contar aqui foi objeto da minha coluna no jornal Valor Econômico nesta semana. Todas as segundas eu publico uma análise política no Valor, que também pode ser acessada na sexta-feira no meu site brunocaraza.com.br. Mas vamos ao que interessa. Primeira lição do dia: jabuti não sobe em árvore. Se você vir algum, é porque alguém o colocou lá em cima. Essa é uma frase bastante conhecida em Brasília. O jabuti, no caso, é um dispositivo estranho, que geralmente não tem nada a ver com o projeto que está em tramitação no Legislativo. Quem acompanha o Congresso sabe que, se algo estranho aparecer numa proposição, alguém com forte interesse manobrou para que ele fosse incluído lá. Um bom exemplo de jabuti surgiu recentemente, quando o governo Bolsonaro editou uma medida provisória para permitir que os devedores do fisco pudessem se reunir com os representantes da União para negociar uma solução para sua dívida. A ideia central desta MP, que tinha o número de 899, era criar instrumentos para evitar a morosidade do judiciário e o jogo de empurra que normalmente ocorre nos recursos judiciais propostos pelos devedores. A ideia, no fim das contas, era reproduzir um velho ditado popular que diz que é melhor um mau acordo do que uma boa demanda judicial. A proposta do governo enfrentou fortes críticas das entidades que representam os servidores da Receita Federal, como os auditores e analistas fiscais. Eles acusavam o Paulo Guedes de incentivar a sonegação com a publicação desta MP 899. Pois bem, no Congresso, normalmente toda proposta que envolve tributação acaba atraindo muita atenção. E como não poderia deixar de ser, essa MP 899 recebeu 220 propostas de alteração, que são as famosas emendas legislativas. E é justamente aí que surgem os jabutis. Algumas dessas medidas, dessas emendas, não têm nada a ver com a matéria que está sendo discutida, como é o caso da emenda número 9, que foi proposta pelo deputado Heitor Freire, do PSL do Ceará. A proposta dele era alterar uma regra de decisão do CARF, fazendo com que o voto de desempate deixasse de favorecer o fisco e passasse a beneficiar o contribuinte. Mas aí você vai me perguntar, que diabos é esse tal de CARF? Bom, o CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ele é uma espécie de tribunal administrativo que julga em segunda instância todas as autuações da Receita Federal em matéria tributária. O CARF é composto por conselheiros que representam em partes iguais a Fazenda Nacional, de um lado, e representantes dos contribuintes, de outro. É uma composição, então, paritária. De acordo com os cálculos do governo, estão em disputa atualmente no CARF 600 bilhões de reais em créditos tributários. Não é à toa
que o CARF esteve recentemente no olho do furacão com a Operação Zelotes, uma irmã da Operação Lava Jato, que investiga pesadas denúncias de corrupção envolvendo conselheiros do CARF e algumas das maiores empresas brasileiras e multinacionais. Segundo a regra antiga, em caso de empate nos julgamentos do CARF, o voto de Minerva cabia sempre ao representante da União, ao representante da Fazenda Nacional. E era isso que a emenda do deputado Heitor Freire queria mudar. Ele queria fazer com que a palavra final não fosse da Receita, mas sim do contribuinte. Essa mudança, é claro, encontrou forte resistência na Receita Federal, pois ela enfraquecia a posição do fisco nesses julgamentos do CARF. Mas nessa nossa história tem um outro jabuti. Havia uma outra emenda, de número 162, que foi proposta pelo deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo. Ele propunha regulamentar o chamado bônus de produtividade e eficiência para os auditores e analistas da Receita Federal. Esse bônus é um valor extra que é pago há alguns anos aos servidores da Receita, que já ganham atualmente entre R$ 21.000 e R$ 27.000, no caso dos auditores, e entre R$ 11.000 e R$ 16.000 no caso dos analistas fiscais. O valor do bônus hoje está entre R$ 1.800 e R$ 3.000 pagos a todos os servidores dessas duas carreiras, independentemente do cumprimento de metas. O que não deixa de ser uma contradição, porque, afinal de contas, ele é um bônus de eficiência e de produtividade. Não é à toa que a legalidade desse bônus tem sido questionada pelo Tribunal de Contas da União. E é justamente aí que entra a emenda proposta pelo deputado Gilberto Nascimento. A proposta dele era regulamentar um novo bônus de eficiência e produtividade para os servidores da Receita Federal. A ideia dele era que o bônus ele se tornasse um adicional variável que poderia chegar até 80% do vencimento máximo da carreira de um servidor da Receita. Esse vencimento hoje está em R$ 27.300 no caso dos auditores e R$ 16.200 no caso dos analistas. Ou seja, caso esse bônus viesse a ser aprovado, os servidores da Receita receberiam um salário mais um valor adicional de até R$ 21.800 no caso dos auditores e de R$ 13.020 no caso dos analistas. Como agora vocês sabem que jabuti não sobe em árvore, já dá para imaginar quem foi que articulou para apresentar essa emenda aumentando os valores dos servidores da Receita Federal. E aí vem a segunda regra do dia. Desconfie sempre das votações que são realizadas na calada da noite. É justamente no momento em que ninguém está observando que ocorrem os grandes acordos e as grandes negociatas na política brasileira. A votação da MP 899 ocorreu no dia 18 de março, quando o Brasil todo só falava de coronavírus e da iminente decretação da quarentena. E é aqui que entra a nossa regra número 3 sobre o processo legislativo. Para alcançar seus objetivos particulares, vale qualquer tipo de associação. Na ciência política, esse tipo de conduta tem o pomposo nome de log rolling. A origem dessa expressão vem do trabalho dos lenhadores nos Estados Unidos. Como é muito difícil transportar uma pesada tora de madeira, 2 lenhadores resolvem então se associar para empurrar as 2 toras juntos, diminuindo assim o seu esforço.
Na política, o log rolling é um tipo de toma lá da cá, em que dois grupos de interesses se associam para apoiarem mutuamente os seus projetos. É o clássico eu te ajudo e você me ajuda. No caso da MP 899, o toma lá da cá ocorreu sob as bênçãos do deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Aos 45 minutos do segundo tempo, na votação da Câmara, ele propôs uma emenda que aglutinava duas propostas: o fim do voto de qualidade a favor da Receita no CARF e o bônus de eficiência dos servidores da Receita Federal. Ou seja, com uma mão, ele tirava o poder da Receita nos grandes julgamentos do CARF, e com a outra, ele compensava dando um poupudo aumento de salário para os auditores fiscais. Esse é um exemplo clássico de log rolling. Mocinhos e bandidos se dão as mãos, cada um de olho no seu próprio bolso, e a conta quem paga é o contribuinte. Mas não se iluda. Essas articulações, elas não acontecem do nada. E ao contrário do que dizem por aí, executivo e legislativo continuam fazendo acordos no estilo da chamada velha política. Dependendo do assunto e de quem está interessado nele, o Congresso só aprova um jabuti se o presidente da República der o seu ok. E foi justamente isso que aconteceu com a MP 899. Vejam o que está registrado na transcrição da votação da MP da Câmara. A fala é do Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara. Ele disse: "E eu quero dizer que, para viabilizar a aprovação dessa medida provisória, nós construímos um acordo. Eu acabei de telefonar diretamente para o presidente da República e também para o ministro Paulo Guedes. Nós construímos um compromisso de sanção em relação a essa parte específica da emenda aglutinativa que trata da mudança do voto de qualidade, saindo do fisco para os contribuintes. Eu queria dizer isso publicamente, de maneira a reforçar o cumprimento pelo governo de todos os acordos feitos." Em outras palavras, essa negociação teve o aval tanto de Bolsonaro quanto de Paulo Guedes. E é aqui que entra a regra número 5 da nossa aula prática sobre o processo legislativo. Na luta entre grupos de interesses, prevalecem sempre os mais poderosos e mais articulados. Na tramitação da MP no Senado Federal, tanto a mudança no CARF quanto o bônus na Receita foram questionados. Afinal de contas, a Constituição proíbe a inserção de jabutis em medidas provisórias. Mas quando o assunto foi à deliberação do plenário, o bônus da Receita caiu, mas a mudança no CARF foi mantida por 50 votos a 28. Resumo da história: a estratégia dos órgãos de representação dos funcionários da Receita Federal ao se associarem com aqueles que defendiam os interesses das grandes empresas no CARF, por muito pouco não deu certo. A MP acabou sendo sancionada por Bolsonaro e virou a Lei 13.988. Bolsonaro, como era de se esperar, não vetou o dispositivo que enfraqueceu a posição da Receita nas votações do CARF. Conclusão de toda essa história: em política, não existe mocinho e bandido. Sempre é bom desconfiar das intenções das grandes corporações e dos grandes grupos de interesses. Moral da história: na busca por seus próprios interesses, vale tudo, até mesmo se articular com seus inimigos e abrir mão das suas prerrogativas. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e que essas lições sejam úteis para quando vocês forem acompanhar o dia a dia e as notícias da política no Brasil. Até a próxima!